Olá, estudantes, de volta à nossa temática sobre fundamentos químicos. No citosol da célula, naquela parte aquosa do citoplasma, existem milhares, mais de 1000 moléculas orgânicas diferentes, mas de tamanhos pequenos. Essas moléculas orgânicas, elas podem ser tanto metabólitos primários como secundários. O que é um metabólito primário? Metabólito primário é são um conjunto, de substâncias que elas são intermediárias dentro de um processo. Um processo ou uma rota metabólica, existem várias reações em cadeia. Então, o produto da reação 1, ele ainda não é o produto final que eu quero chegar nesse meu processo. Então, ele é uma substância que vai ainda passar por outra reação. Enquanto ele não chegar no produto final que é necessário, ele é considerado uma substância intermediária, um metabólico intermediário. E a conservação evolutiva das rotas metabólicas, que foram mais eficientes, ela mostra que muitos seres apresentam os mesmos conjuntos de metabólitos principais, ou seja, há uma ocorrência universal entre os tipos principais de metabólitos nos mais diversos seres vivos. Existem também os chamados metabólitos secundários, que esses são específicos, são substâncias pequenas específicas de um determinado tipo de célula ou de um tipo de organismo. Dois termos importantes destaquei aqui em preto, metaboloma. Metaboloma é o conjunto completo de moléculas pequenas em uma dada célula sob um conjunto específico de condições, certo? E a metabolômica é a caracterização sistemática em todo um sistema do metaboloma sobre condições específicas. Entre as macromoléculas que estão em destaque, nós temos as proteínas, nós temos também os ácidos nucleicos e os carboidratos. Falando um pouco sobre macromolécula, tá? Macromolécula é uma molécula grande, é uma molécula com mais de 5.000 na unidade de peso molecular. Ela é bem grande. E são, geralmente, em formatos de polímeros. O que são polímeros? Polímeros são substâncias grandes formadas pela união ou ligação de substâncias básicas, como os chamados monômeros, ou seja, vários monômeros, eles vão se juntar para formar um polímero. Polímero, então, é uma sequência de monômeros ligados, certo? Se essas macromoléculas não forem tão grandes, mas também não tão pequenos, tamanho intermediário, nós temos os chamados oligômeros. Bom, proteínas, ácidos nucleicos e carboidratos, todos eles apresentam monômeros específicos, a unidade básica que nós chamamos de monômeros. E quando esses monômeros se juntam, formam as macromoléculas, que são as diversas proteínas, os ácidos nucleicos e os diversos tipos de carboidrato. As proteínas têm como principais funções a função catalítica, de acelerar reações com as enzimas, que são proteínas específicas, estruturas, receptores de sinal e transportadores. O nome dos monômeros das proteínas são aminoácidos. E os termos relacionados a esses conjuntos são proteoma e proteômica. Já os ácidos nucleicos, eles têm funções principais, armazenar e transmitir a informação genética, e alguns tipos de RNA têm uma função estrutural e também catalítica. Por isso que se diz que todas as enzimas são proteínas, a grande maioria, com uma pequeníssima exceção, que são alguns tipos de RNA que têm essa capacidade de acelerar as reações, que é o que nós chamamos de capacidade catalítica. Os monômeros dos ácidos nucleicos são chamados de nucleotídeos. E outro termo, o genoma, que é aquela sequência completa de DNA da célula, e a genômica, que é a caracterização da estrutura comparativa, função e evolução
e um mapeamento desse genoma. Já os carboidratos têm como principais funções depósitos de conteúdo altamente energético, material estruturante rígido, como das paredes celulares, e reconhecimento extracelular. Os monômeros são denominados de monossacarídeos ou açúcares simples, e o grupo dessas substâncias é dada pelo termo glicoma. Nessa ilustração eu trago aqui a estrutura primária de uma proteína. Nós veremos com mais cuidado proteína, essas substâncias, mas aqui só para vocês entenderem que cada bolinha dessa seria um monômero de proteína, que é aminoácido. Cada cor diferente é um aminoácido diferente. Então, eles se juntam para formar uma estrutura tridimensional que nós denominamos de proteína. Mas esses processos de síntese de substâncias, ou seja, pegar substâncias menores para produzir substâncias maiores, são os tipos de reações que mais consomem energia. Por quê? Ao você unir moléculas, tá? Eu estou unindo 2 aminoácidos, para que essa ligação ocorra, energia tem que ser guardada, tem que ser consumida nessa ligação. Então, se eu juntar 2 bolinhas dessas aqui, 2 aminoácidos desse daqui, vou pegar esses 2, juntando esses 2 aqui. Essa ligação aqui no meio só é feita se energia for armazenada nessa ligação, certo? Por isso que moléculas muito grandes, elas precisam de um alto consumo energético, porque são muitas ligações que precisam ser feitas. Então, as reações de síntese, que são as de produção de moléculas, elas maiores, a partir de unidades menores, são as reações que mais consomem energia. E o processo contrário, quando eu tenho uma molécula grande e eu faço quebra em unidades menores, eu quebrei as ligações. Se eu quebrei as ligações, a energia vai ser liberada e vai ser armazenada, por exemplo, em moléculas de moeda energética do nosso organismo, como, por exemplo, o ATP. Então, revisando, se eu estou pegando várias moléculas pequenas para produzir uma molécula grande, isso daqui vai consumir energia. Se há a quebra dessas ligações, então eu vou liberar energia, ok? Professora, mas a senhora não falou dos lipídios. Onde é que os lipídios vão entrar nessa história? Como eu já tinha falado no início da aula, os lipídios, eles não são macromoléculas, porque eles são moléculas, não são consideradas moléculas pequenas, são de tamanho intermediário, mas porque elas têm um peso molecular de 750 a 1.500, desculpem. Diferentemente lá das macromoléculas, que são mais de 5.000 de peso molecular. Então, elas também, outro ponto é que elas não são polímeros, elas não são repetições de unidades. Os carboidratos não são repetições de monossacarídeos. As proteínas não são formadas pela união e a repetição de vários aminoácidos, e assim vai. Os lipídios não. Os lipídios são o grupo dessas substâncias mais importantes do nível nutricional, no nível de vida, né, de formação da vida, que são mais diferentes. Um colesterol é totalmente diferente de um ácido graxo, que é bem diferente de um triacilglicerol, que é diferente de uma cera. Então, são um grupo bem heterogêneo. Aqui, para vocês compararem, por exemplo, os tamanhos, tá? As proteínas podem chegar até 1 milhão de peso, ácido nucleico até bilhões, como por exemplo uma molécula inteira de DNA, carboidratos até vários milhões. Então, por isso que só esses 3 são considerados macromoléculas. Vocês vão ver muito durante as aulas estruturas. Aqui para deixar um pouco mais nítido, né? E fazer uma revisão, já que vocês já viram fundamentos da química. Existem várias formas de você representar uma estrutura. Aqui é uma estrutura do aminoácido alanina. Ele pode estar ou aqui nessa parte em 3D, certo? Nós temos aqui
carbono, ó, carbono e carbono. Esses em cinza são os hidrogênios. E ou você pode colocar ele numa estrutura de bolinhas separadas, onde nós conseguimos ver as ligações, certo? Nós temos aqui oxigênio, oxigênio, nitrogênio e os hidrogênios aqui, ó, ligação simples, tá certo? Ou você pode ter nessa projeção chamada de nessa projeção que nós conseguimos visualizar as moléculas que estejam na parte mais acima ou na parte mais abaixo, se nós considerarmos olhando a imagem como se fosse uma folha de papel. Uma consequência, né, daquele carbono quiral e também da existência de duplas ligações entre carbonos são os chamados estereoisômeros. A característica que vai permitir você identificar esses estereoisômeros é o fato de não poderem ser interconversíveis, ou seja, eu não consigo transformar, por exemplo, esse 11-cis-retinal em transretinal, porque para transformar essa substância nessa ou vice-versa, vai ter que ocorrer uma quebra de ligações. Apesar deles terem a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, se você for contar, eles vão ter a mesma quantidade, mas eles se ligam de forma diferente. Então, eles não são intercambiáveis. Você não consegue transformar uma substância em outra. Aqui um esquema para revisar a parte de estrutura tridimensional. Nós temos que um tipo diferente de estereoisômeros. O que são esses isômeros? Os isômeros, só revisando, são substâncias diferentes, que apresentam características diferentes, mas que elas têm mesmas quantidades de cada um dos tipos de átomos. Mas dependendo da forma como eles estão ligados, eles vão ter características diferentes. Como nós vimos aqui, tanto o 11-cis-retinal como o transretinal, eles apresentam a mesma quantidade de átomos, mas não são substâncias que podem ser simplesmente a imagem espelhar um do outro. Eles têm estruturas diferentes, porque os átomos estão ligados de formas diferentes. Já existe também a outra possibilidade de nós termos tipos de estereoisômeros que estão ligados a um átomo de carbono, que está com 4 ligações simples, que podem ser arranjados de duas formas bem distintas. Se esses estereoisômeros eles apresentam uma estrutura tridimensional em que um é a imagem especular do outro, nós chamamos eles de enantiômeros, mas têm características diferentes de função. Já se esses estereoisômeros não são imagens especulares um do outro, eles são chamados de diastereoisômeros. Como é que eu vou saber se algo é uma imagem especular? Quando você se olha no espelho, a imagem que você vê é igual à sua imagem real, porém invertida. É igual você pegar a sua mão direita, colocar a palma da sua mão esquerda atrás das costas da sua mão direita. Você não vai conseguir igualar elas, certo? Então, uma é igual à outra, mas quando você coloca uma de frente para a outra, uma é a imagem especular, a imagem igual, porém invertida. Mas quando a gente tem uma solução contendo concentrações iguais de cada um dos enantiômeros, certo? Nós temos o que é denominado de mistura racêmica, o que dificulta muito a avaliação em laboratório. Duas observações para a gente finalizar essa parte de estrutura tridimensional é que todas as interações entre as biomoléculas, elas são estereoespecíficas, ou seja, se uma reação ocorre com um determinado isômero, certo? Ele não vai conseguir
se ligar e reagir com o outro. Um exemplo. No caso da vitamina C natural, e a vitamina C, o L-ascórbico, ácido ascórbico, tanto natural como o L-ácido ascórbico, produzido no laboratório, na indústria farmacêutica, eles são os mesmos tipos de estereoisômeros. Eles não são uma imagem especular um do outro. Então, eles vão reagir da mesma forma no corpo da pessoa que consumiu, certo? O corpo não vai conseguir diferenciar. Ele só conseguiria diferenciar se você estivesse consumindo um tipo de isômero, estereoisômero, e de repente você comprasse um produto que fosse outro estereoisômero. O corpo não ia conseguir reconhecer, tá? Então, as nossas reações são bastante específicas, ou seja, elas estão até em questão de estrutura tridimensional especificamente. Outra observação que apenas a quebra de ligações covalentes, aquelas ligações mais fortes, resulta em modificações na configuração molecular. Então, se eu tenho uma molécula e ela sofre uma quebra, certo? Essa quebra de ligação, ela pode sim ocorrer um rearranjo da molécula e ela virar outra molécula ou até perder sua função. Aqui, por exemplo, nós temos bem claro, nós falaremos mais sobre enzima, mas a forma tridimensional de qualquer substância, principalmente de proteínas, ela é fundamental para que uma reação ocorra. Para que uma enzima consiga acelerar as reações, ela tem que se ligar ao substrato, que é a substância que vai ser transformada em outra. E para ela se ligar, elas têm que ter um encaixe, então tem que ter uma combinação de uma forma tridimensional. Se não houver essa combinação, elas não conseguem se ligar. Em relação aos fundamentos físicos, tem que se ter em mente que o trabalho que é feito, vai permitir que os organismos realizem processos de manutenção e de reprodução. E esses processos vão sempre envolver energia. Quando nós formos ver a parte de bioenergética, o corpo ele vai sempre procurar a rota e as formas, mesmo que ela seja um pouco mais longa, mas para ser o mais eficiente energeticamente. E esses processos seguirem a primeira lei da termodinâmica, que qualquer mudança física ou química, a quantidade total de energia do universo, ela vai permanecer constante. O que vai acontecer é que um tipo de energia vai se transformar em outra. Ou seja, quando se fala popularmente que para determinada processo metabólico, bioquímico, foi gasto energia, na verdade, essa energia foi gasta e não é que ela sumiu, não. Ela simplesmente foi transformada em um tipo de energia em outro tipo de energia. Nesse esquema aqui, por exemplo, quando nós temos os nutrientes como carboidratos, açúcares, carboidratos simples, complexos, proteínas, gorduras, ou até a energia solar, isso é um tipo de energia, que é a energia potencial. Essa energia pode ser transformada através da realização de trabalho em vários outros tipos de energia, em calor ou energia química, nas ligações entre os átomos das moléculas, e essa energia pode ser utilizada para fazer síntese de substâncias, trabalho mecânico, você pensar, seu coração bater, você correr, certo? Produzir a luz lá nos vagalumezinhos, certo? Então, tudo isso precisa de energia. Ou ela também pode ser utilizada para produzir macromoléculas, moléculas maiores. Então, a energia ela vai simplesmente passando de energia potencial para energia química, para energia térmica, que é o calor, ou para energia luminosa, como por exemplo lá nos vagalumes. A energia solar ela vai fornecer direta ou indiretamente toda a energia que existe na natureza, ela vem direta ou indiretamente da energia solar. Ou seja, ocorre um fluxo de energia através do fluxo de elétrons que ocorre nas denominadas reações de oxidação e reação. Nos fototróficos, ocorre uma ruptura da molécula de água promovida pela luz, durante o processo dessa fotossíntese, e vai liberar alguns elétrons para que o CO2
para reduzir o CO2 e, consequentemente, vai liberar oxigênio para a atmosfera, certo? Então, esse oxigênio que é utilizado pelos não fotossintetizantes. Eu trago aqui 2 exemplos, um de redução do CO2 através da luz e um processo de oxidação, que nós veremos muito da glicose para produzir energia. Veremos muito essa reação. Porém, vocês veem aqui que é uma reação simples, né? Mas quando a gente for ver, ocorrem várias etapas intermediárias para a glicose, que é o C6H12O6, na presença de oxigênio, produzir CO2, água e liberar energia. Então, não é tão simples assim, existem várias etapas intermediárias. Nós passaremos muitas aulas falando sobre isso. Outro ponto importante é falar sobre as enzimas. As enzimas, como é que as enzimas aceleram as reações? Para que qualquer reação ocorra, ela precisa de uma quantidade mínima de energia. Vamos supor aqui que eu estou com determinada substância A e essa substância A tem que virar a substância B. Mas para que essa reação ocorra, eu preciso ter essa quantidade aqui de energia. Só que é uma quantidade, uma barreira energética muito alta. Sem enzima, não consegue. E o que é que a enzima vai acelerar e fazer essa reação ocorrer? Rapidinho. Ela vai pegar a substância A e transformar em substância B, porque a enzima ela consegue baixar essa barreira energética. Olha a diferença da quantidade de energia que eu precisaria sem a enzima e a quantidade de energia só que eu preciso com a presença da enzima. Isso só é possível porque as enzimas elas vão se ligar de forma muito forte com esse reagente, esse substrato, tá? E, consequentemente, também nas substâncias intermediárias entre o A e o B, de forma que ele consiga baixar essa energia necessária. Outros termos importantes são as rotas. As rotas são os nomes são as denominações dadas, né? As rotas metabólicas, as reações que são feitas de forma organizada para uma função determinada em várias sequências de reações. Então, é uma reação em sequência a outra. O produto da primeira reação já é o reagente da próxima reação, e assim vai. Se essa rota ocorre com a quebra ou a degradação de moléculas, você tem uma liberação de energia e isso é denominado de catabolismo. Se essa rota ocorre em reações de síntese, ou seja, estou pegando moléculas pequenas, sintetizando e produzindo moléculas maiores, e a energia está sendo consumida e guardada nessas ligações, nós temos o anabolismo. E o conjunto das reações, tanto de anabolismo como de catabolismo, nós denominamos de metabolismo. Então, metabolismo são os grupos de reações catabólicas e anabólicas que são aceleradas, que são catalisadas por enzimas. Aqui mais um esquema para vocês revisarem sobre anabolismo e catabolismo e as diferenças. Aqui também outro esquema, tá? Mostrando a função do ATP que nós veremos dentro do metabolismo. Então, nas rotas que elas fazem quebra, ou seja, são catabólicas, elas também são denominadas de exergônicas. Elas liberam energia. Então, você tem produção de ATP e de NADP, que são moedas energéticas que nós veremos com muito mais profundidade na segunda etapa da disciplina. Enquanto que as substâncias, as rotas metabólicas que são anabólicas, elas também são denominadas de endergônicas, ou seja, elas absorvem, elas consomem energia. Então, esse ATP é quebrado para liberar energia em ADP e o NADPH e NADPH+. Observe também que todas essas rotas metabólicas, elas são reguladas e elas visam sempre ter uma eficiência energética máxima. Em relação aos fundamentos genéticos, nós vamos falar bem rapidamente, tá? A informação genética ela é codificada numa sequência linear de 4 tipos de desoxirribonucleicos no DNA. Nós temos aqui
adenina, guanina, citosina e tiamina. Quando vai para o DNA, para o RNA, a diferença é que nós trocamos a tiamina por uracila. O DNA, ele está em dupla hélice e contém na sua parte interna um molde que vai possibilitar que o DNA consiga se replicar e se reparar se houver algum dano. São moléculas muito grandes, tá? Que apesar de serem moléculas grandes, elas têm uma sequência bem precisa e bem específica de nucleotídeos, dos seus monômeros, certo? E isso é a base da continuidade genética dos organismos. E a sequência linear, por exemplo, dos aminoácidos que foram codificados nesse processo de tradução de uma fita de DNA, eles vão determinar a estrutura tridimensional das proteínas e, consequentemente, a função dessas proteínas. Nós veremos na aula específica de proteína que a forma tridimensional dela é em função dos tipos de aminoácidos que formam a sua estrutura inicial e a sua forma tridimensional, o seu formato, ele determina que função ele terá, essa proteína terá. Em relação aos fundamentos evolutivos, todas as mutações que são herdadas, elas tornam os organismos mais adaptáveis, certo? Podem tornar esses organismos mais adaptáveis e se forem mais adaptáveis, forem favoráveis, eles vão predominar na população daquele nicho. Muitas das semelhanças entre os seres vivos, elas podem ser explicadas pelo alto número de genes que são compartilhados. Como o surgimento da vida na ciência diz que ocorreu há 3,5 bilhões de anos, mais provavelmente com a formação de compartimentos mais fechados por membranas, ocorreu inicialmente a formação de um RNA que conseguia se autorreplicar. Os papéis catalíticos e também genéticos exercidos pelos primeiros genomas de RNA foram ao longo do tempo sendo realizados por proteínas e DNA. Já a capacidade de fotossíntese e fosforilação oxidativa, que é você conseguir retirar energia de uma molécula, foram obtidos a partir das bactérias endossimbióticas. Bom, aqui nós temos, a nossa listinha de termos importantes e envie suas dúvidas, façam os exercícios e até a próxima aula.